Boa tarde a todos, todas, todes. Agradeço muito a presença de vocês nessa mesa online de comemoração do centenário de Geraldo de Barros, né? Mesa organizada pelo Instituto Moreira Salles, nesse ano em que homenageamos o trabalho fundamental desse artista e fotógrafo. Meu nome é Sérgio Burghi, sou coordenador do Instituto Moreira Salles na área de fotografia e faço a minha autodescrição. Sou um homem branco de cabelos grisalhos, visto uma camisa azul clara e tenho ao fundo uma estante com livros. Eu gostaria também de apresentar as nossas tradutoras de Libras, Vânia Santiago, mulher cis branca, cabelos castanhos Chanel e lisos, tem olhos castanhos, veste blusa preta e está contra uma parede branca. Também teremos a colaboração de Thalita Passos, mulher cis branca, de cabelos cacheados, na altura dos ombros, vestindo também uma blusa preta contra um fundo branco. Essa mesa online reúne hoje importantes nomes em torno de Geraldo de Barros, né? É uma mesa online porque temos a participação de Fabiana de Barros e Michel Favre, de Genebra, na Suíça, a participação de Rubens Fernandes Júnior, em São Paulo, e a participação de Ailton Silva e Milar Schissler, no Rio de Janeiro, né? Nesse sentido, é uma possibilidade que a tecnologia nos oferece de estarmos aqui reunidos, né, para esse momento bastante significativo de apresentação de trabalhos hoje sendo realizados no Instituto Moreira Salles em torno da obra de Geraldo de Barros. As duas séries fundamentais produzidas por Geraldo de Barros, Fotoformas e Sobras, hoje estão depositadas no Instituto Moreira Salles, a série Fotoformas incorporada ao acervo e a série Sobras depositada em comodato por Fabiana de Barros. Estas duas séries representam os trabalhos realizados por Geraldo na década de 40 e 50 e também no período final de sua vida, em torno da série Sobras. São duas séries fundamentais para a compreensão do seu trabalho e, nesse processo associado à preservação, pesquisa dessas matrizes originais, dessas duas séries, o Instituto, através de suas atividades específicas de laboratório, vem trabalhando intensivamente na produção de tiragens de impressões contemporâneas, analógicas, destas duas séries, né? Esse é também o motivo principal dessa nossa mesa, quer dizer, uma comemoração ao centenário de Geraldo, um olhar sobre sua obra e também a apresentação desse processo de produção dessas séries, que são séries de estudo e pesquisa, que contribuirão significativamente para a compreensão dos processos criativos de Geraldo de Barros. Eu gostaria de apresentar os participantes da mesa, né, que estarão conosco hoje, e começo, então, apresentando Ailton Silva, supervisor do Laboratório Fotográfico do IMS e Master Printer, responsável pelas impressões analógicas das duas séries completas, Fotoformas e Sobras, sendo produzidas, nesse momento, no IMS. É especialista em processos analógicos históricos e contemporâneos e dedica-se à preservação e restauração de acervos de negativos originais. Participou de exposições como Albuminas Contemporâneas e The Aesthetics of Joy, Holi and Carnival, na Índia, e em 2017 foi um dos ganhadores do Prêmio Mário Cravo Neto com o projeto Lençóis Maranhenses em Colódio Úmido. Gostaria também de apresentar Fabiana de Barros, filha de Geraldo de Barros, é artista plástica formada pela Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo. Possui pós-graduação em multimídia na École Supérieure de Artes Visuelles de Genebra, na Suíça,
Desde 1989, dirige o Arquivo Fotográfico de Geraldo de Barros e organiza importantes exposições dedicadas ao artista. Organizou os livros Sobras e Fotoformas, Cosac Naif 2006, e Geraldo de Barros, Isso, edições Sesc 2013. E é autora do livro Aberto, Open, Fiteiro Cultural, edições Sesc 2017. Junto com Fabiana, está Michel Fabre, cineasta suíço e diretor de reportagem para a televisão suíça entre 1991 e 2006. Lecionou cinema na Universidade de Arte e Design de Genebra, de 2006 a 2014. Dirigiu os longa-metragens Geraldo de Barros, Sobras em Obras, 1999, Ouvindo Imagens, 2006, Tão Perto, Tão Longe, 2012, Desenha-me um Rio, 2016, e Viagem ao Vazio, 2018. Responsável com Fabiana de Barros, pelo Arquivo Geral de Barros, com sede em Genebra. Quero também apresentar a Milár Schissler, educadora há mais de 3 décadas, lecionou na Focus Escola de Fotografia, no Certificate Program for Photographic Preservation, na George Eastman House, no Rochester Institute of Technology, na School of Photographic Arts and Sciences e School of Print Media. Hoje leciona preservação digital para o mestrado online de museologia da Johns Hopkins University. Tem trabalhado há 15 anos em projetos em museus e arquivos, muitos deles voltados para a digitalização e preservação de novos materiais nato-digitais. É gestor de acervos do Instituto Moreira Salles desde 2020. E gostaria, então, também de chamar Rubens Fernandes Júnior, pesquisador e curador de fotografia, foi co-criador e curador de fotografia do Gabinete Fotográfico da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do Museu de Arte de São Paulo, MASP. É doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, professor e diretor da Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado. É um dos fundadores, em 1991, do coletivo Na Foto, Núcleo dos Amigos de Fotografia. Dividiu com Stefania Abril a curadoria da mostra Colors from Brazil, no PhotoFest Houston, em 1992. Foi contemplado com a Bolsa Marco Ferreira de Fotografia e recebeu o prêmio APCA pelas exposições Mário Cravo Neto, MASP, 1995, e Assimetrias, Fotografias de Geraldo de Barros, Galeria Brito Chimino, 2006. Entre seus principais livros estão Labirintos e Identidades, Fotografia Brasileira, Contemporânea, 2003, e Papéis Efêmeros da Fotografia, 2015. Bem, quero então dar boas-vindas a todos, né, que estamos aqui reunidos, distantes e próximos, dar mais uma vez boas-vindas a todos que estão conosco, e gostaria de passar, então, apenas algumas informações adicionais para que todos possam nos acompanhar. A gente tem legendas, né, para aqueles que estão seguindo a nossa transmissão pelo Facebook do IMS. Temos um tempo previsto para a nossa conversa hoje de cerca de 90 minutos, né? E, ao mesmo tempo, todas as perguntas poderão ser feitas via chat, seja através do YouTube ou Facebook, né? E nós teremos o evento também, permanecerá gravado no YouTube do IMS. Né? Enfim, quero então dar início a essa nossa mesa, uma mesa importantíssima para que a gente possa ouvir, né, a partir de todos aqui presentes também, as suas colocações, né, no sentido amplo sobre a obra de Geraldo e também especificamente sobre os processos em curso, né? E nesse momento particularmente em torno dessa produção das séries completas de pesquisa e estudo de fotoformas e sobras, né? Eu vou passar inicialmente então a palavra a Milár Schissler, que vai nos apresentar um pouco aspectos importantes, né, dos trabalhos sendo realizados no Instituto. E, em seguida, ouviremos também a Ailton Silva, responsável pelas impressões sendo realizadas. Milár, passo a palavra.
Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que está aqui na mesa. Acho que vai ser bastante interessante essa conversa e também obrigado ao público que está nos assistindo. Eu queria só fazer uns comentários que eu acho que são interessantes para a gente entender a relevância desse projeto e a importância de entender essa vasta história da fotografia que a gente tem. Para quem tem um pouco mais de conhecimento da história da fotografia, ela é muito rica em termos de mudanças tecnológicas, de formas de trabalhar, e a gente vai ter, então, dentro do acervo do MS, uma infinidade de tipos de materiais fotográficos que vieram de inúmeras formas de geração, né, de processos diretos, processos intermediários, através de negativos e positivos, enfim, de também diferentes tamanhos. E essa riqueza, ela faz parte do nosso acervo. E uma forma importante de entender esse material é pensar também na recriação desses processos, para a gente entender as dificuldades, as limitações desses processos, como elas eram feitas. E é importante entender que quando a área que a gente chama de a reserva técnica fotográfica foi criada no MS, já foi criada com um laboratório com o intuito de praticar processos fotográficos que a gente chama hoje de analógicos. Na verdade, eles nunca foram analógicos, eram processos fotográficos. Com o advento do digital, de alguma forma, a gente achou um nome que poderia ser muito diferente, porque são processos físico-químicos, enfim, e a gente hoje tende a pensar que são processos fotográficos históricos. E a gelatina e prata, que foi muito praticada no século XX, e é a essência do trabalho do Geraldo de Barros, os negativos fílmicos e todo o material ampliado em papel fotográfico de gelatina e prata, é um processo enorme e muito praticado no MS, principalmente pelo trabalho do Ailton, que, além de desenvolver trabalhos históricos, como albuminas, como o Sérgio mencionou, de fazer a recriação das albuminas de Marc Ferrez, de recriar negativos em colódio, que eram feitos muitas vezes manualmente, também em formatos grandes, né, que às vezes nem eram fáceis de se achar comercialmente, e recriar processos como platinotipia, que o próprio Marc Ferrez fez, fazem parte de não só entender o trabalho, mas também entender a tecnologia da época e valorizar e pesquisar esse entendimento, né, de como o processo é. As novas gerações, com certeza, quem tem 10, 20 ou talvez até 30 anos não sabe nem o que é o conceito de um negativo, porque o negativo, de certa forma, ele já não existe mais no nosso conceito da tecnologia digital. Ele vira uma coisa um pouco estranha, né? Que era uma coisa muito comum para quem trabalhava com isso no século XX. Então, esse trabalho, existe assim um compromisso muito grande do Sérgio, meu, do Ailton, da gente crescer nesse laboratório para ser realmente um centro de pesquisa e estudos de processos fotográficos históricos, onde a gente inclui a gelatina e prata. Ela ainda existe, a gente ainda compra papel fotográfico, mas em breve, talvez, seja um processo que tenha que ser feito manualmente, talvez não haja mais papel comercial, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas já é um processo de nicho, não é um processo mais de escala industrial, como a fotografia sempre foi, né? Algo de grande alcance industrial. Então, é importante que o MS, como um centro de memória, como um centro de história também da fotografia, e como também uma forma de entender como artistas realizaram seus trabalhos, implementar e trabalhar com esses processos. E esse trabalho do Geraldo de Barros acaba sendo, para a gente, um enorme trabalho de pesquisa. Eu peço mil desculpas, eu não fiz minha autodescrição. Sou um homem branco, cabelo careca, de óculos claros, com cabelos na lateral um pouco grisalhos, estou com uma camisa branca listrada de cores
e um fundo borrado, que é o meu escritório. Tá? Peço desculpas de ter feito isso. Obrigado, Rubens, por ter atentado, me dado esse toque. De qualquer forma, voltando a essa ideia, o fato de estar trabalhando com os negativos originais que o próprio Geraldo trabalhou e recriar em conjunto com Fabiana e Michel e Sérgio e com o trabalho que a Ailton tem feito também, com todo o talento que ele traz de fazer todos os trabalhos de exposições e de acervo dentro do MS, tem sido uma tarefa incrível. Eu realmente quero deixar o Ailton contar um pouco as histórias, mas eu acho que é um trabalho para a gente, principalmente inédito, no sentido de criar um grupo de ampliações significativo do trabalho do Geraldo, que mostram também o processo de pensar dele, e também vão ser importantíssimos para futuros pesquisadores que vão entender também o que significava a fotografia nesse período, né, da história, e todo o processo de produção. Então, é uma área importante. Esse projeto ele vem ressaltar a importância também de fazer esse trabalho. A gente é muito grato de estar envolvido nesse trabalho. E eu acho que a gente espera também crescer muito. O Ailton acabou de voltar de fazer uma oficina de carbono colorido e preto e branco, e acho que a gente vai trazer novas tecnologias, novos conhecimentos para entender melhor o nosso acervo e os artistas que criaram esse acervo. Então, obrigado. Vou passar a palavra para o Ailton, e acho que a gente vai ser bem mais interessante ver coisas que ele tem feito do que só ter essa conversa aqui. Obrigado. Ailton, por favor. É isso. Obrigado, Milar. Ailton, com você. Olá. Tudo bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Me chamo Ailton, trabalho no Instituto Moreira Salles desde 2002, né? Portanto, são 20 e tantos anos. Eu sou um homem, tenho cabelos grisalhos, na verdade, estou usando um óculos, tenho uma parede azul de fundo com algumas fotografias e objetos decorativos. Tá? Bom, agradeço a palavra aí tanto de Sérgio quanto de Milar, porque eles também deram um panorama um pouco do trabalho que eu tenho feito, não só do Geraldo, que é o que eu me preparei hoje para falar para vocês, trabalho esse que tem sido feito uma parceria muito grande com o Michel e com a Fabiana. A gente tem um grupo aí que a gente troca figurinhas muitas vezes, né, quando pinta uma dúvida sobre uma cópia, uma interpretação possível, enfim. Então, é um trabalho que tem a colaboração deles. Também tive assistência de Tamires e Tiago, duas pessoas que ficaram comigo internadas no laboratório durante muito tempo, né, nesses últimos 4 meses, que foi quando eles chegaram para me ajudar no trabalho da Fotoformas, tá bom? Na verdade, o trabalho que a gente começou a fazer foi com o Sobras, tá? Fizemos uma porcentagem desse trabalho, mas agora chegamos à conclusão que seria bom terminar o trabalho de Fotoformas, porque era um trabalho que, a princípio, seria um pouco menos complicado, então a gente optou por finalizá-lo. A gente tem feito cópias de negativo inteiro e também replicando os cortes que Geraldo deu em suas obras, tanto nos anos 50 quanto nos anos 70, e talvez até algumas dos anos 90. Isso a gente tem tentado fazer, e estamos fazendo até relativamente bem com o auxílio dessas pessoas que falei. A gente tem buscado, tanto na questão de enquadramentos, de cinzas, tentar localizar referências de imagens que foram feitas na época por ele, aprovadas e tal. Dentro disso, a gente fez visitas, fomos ao MASP, a gente também foi à Pinacoteca, olhamos os originais de época, tudo isso pensando que a gente poderia chegar muito próximo assim da ideia do Geraldo, né? E eu acho que a gente tem conseguido um resultado muito bom. Fabiana tem acompanhado, Michel e tal. E eu acho que isso vai ficar mais claro para vocês quando eu começar a mostrar a minha apresentação. Vou pedir ao Fábio para me dar uma ajuda. Como o Milar citou antes, a gente fez
O trabalho está sendo feito todo com material de gelatina e prata, né? Mesma tecnologia de época que o Geraldo usou. Ampliador, negativo. Essas são as primeiras cópias que a gente tem feito do trabalho. Vocês vão reparar que são imagens que não possuem corte, elas estão ampliadas na sua íntegra, inclusive passando um pouco do negativo, porque para a gente era importante para ter como objeto de pesquisa tanto o negativo inteiro, mas também mostrar um pouco o tipo de filme, onde ele foi cortado. E você pode passar, por favor, slide seguinte. Aqui. Aqui aparece tanto a marca do filme, né, como o número do fotograma. Você tem a marca da tesoura no corte. Eu me preocupei quando eu estava fazendo as cópias, inclusive porque esse material, ele, na verdade, necessariamente não precisa ficar exatamente como a cópia que o Geraldo fez na época, porque é mais um objeto de estudo, como a gente tem falado. A gente se preocupou em ter um objeto, sim, com todas as informações do negativo, e depois também a gente foi replicando os cortes que o Geraldo deu nessa imagem. Então, todos os negativos da série Photoform foram ampliados na íntegra e depois com o corte que o artista deu na época, e sempre pensando nas questões geral. Assim, se vocês repararem, assim, ele tem um cinza, é um cinza maravilhoso. Fica até difícil explicar, mas quando essa apresentação aqui não demonstra de fato o que é o objeto, assim, né? Espero que isso algum dia vire uma exposição e a gente possa ver tanto na parede, que seria muito bom. Pode passar, Fábio. De novo, aqui, a gente tem a cópia do negativo inteiro. Contudo, se você reparar, você vai poder fazer um estudo com esse negativo, até de preservação, porque você consegue ver que ele tem um espelhamento, uma outra coisa que é do tempo, que é do material, que, enfim, ele está sujeito a isso, ele tem a vida dele, tem a história, e sempre tendo essa relação com a cópia que o Geraldo produziu e que o corte que ele deu em laboratório, né? Que eu acho que é bem legal assim, para quem vai estudar esse material. Pode passar, Fábio, por favor. Sim. Bom, quem já entrou no laboratório, e também para quem não entrou, eu vou explicar. Isso aqui é um quarto, né, um quarto escuro, onde eu faço as cópias do laboratório do Instituto Moreira Salles. Ali atrás, a coluna do... Pode voltar, por favor? No vermelho. Aí, pronto. Isso aqui eu queria mostrar, porque se você reparar, o marginador ele está com uma inclinação que assim, não é habitual, assim, mas para mostrar que o Geraldo, quando ele fazia o corte, assim, então eu sinto que ele não tinha muita preocupação, ele achava ali o que era legal para ele no laboratório, e assim, quando eu estou fazendo esse trabalho, realmente eu fico cada vez mais surpreso assim, com o corte. Assim, eu acho que ele é bem feliz assim, nas decisões que ele tem ali no quarto escuro. Isso me deixa bastante emocionado até. Pode passar. Aqui. De novo, mais um exemplo que eu queria deixar para vocês, que é o seguinte. As cópias, quando a gente tem replicado os cortes, elas têm ficado num tamanho um pouco acima do que o Geraldo produziu. Elas estão sempre passando 2 centímetros, seja no papel, de 40, porque, assim, em geral, as cópias estão em 30 por 40. Essa cópia, por exemplo, ela está no papel 40 por 50, com 42 no maior tamanho aqui, e ela não ultrapassa 32. Então, ela fica sempre um pouco maior do que foi produzido. Isso foi uma conversa que tivemos e decidimos fazer assim, né? Então, aqui do lado direito, você tem o João Gabriel, que é um colega do Instituto Moreira Salles, que fez a máscara para a gente poder... Isso, assim, teve que ser projetado esse negativo no quarto escuro, ele fez o desenho, então eu estou tentando mostrar assim, que realmente a gente está sendo bem fiel na questão do corte, não tentando deixar passar nada. Assim. E como para a gente também era importante ter a margem branca, fizemos essa máscara, o João me ajudou, agradeço muito. Pode passar. Aqui, mais um negativo que foi copiado
já sem o limite da margem preta, mas na sua totalidade, tá? A cópia seguinte, você pode passar, por favor? Pronto. São dois derivados daquele mesmo negativo, né? Então, a gente tem, na verdade, esses dois cortes no negativo, né, que o Geraldo deu, e a gente tem feito tanto o negativo, o objeto também inteiro para ter a referência, mas também os cortes. E quando ele aplica mais de um corte, a gente tem tentado não, a gente tem feito todos os cortes que ele aplicou, inclusive tentando emular um pouco o tipo de cópia que foi feito nos anos 50, nos anos 70. A gente tem essa preocupação de ter objetos que sejam bem fiéis ao que ele fez, né? As cópias de referência, principalmente as cópias que a gente visitou, e também muito a gente tem usado muito o levantamento que o Michel fez, que é um objeto de estudo para a gente também muito bom nesse sentido. Pode passar. Aqui à direita nós temos uma cópia de época que está no MASP. À esquerda, uma cópia dessas cópias já feitas pelo Instituto, cópias que eu fiz, que eu ampliei, replicando de novo o corte. O negativo inteiro não é isso, ele já tem um corte pequeno nessa imagem, no caso, mas eu acho que quando a gente olhou com a Fabiana e com o Michel lá em São Paulo, a gente ficou bem feliz, porque a cópia estava muito próxima, se não fiel ao que a gente viu no MASP. E também, claro que no final do projeto a gente vai fazer um pequeno ajuste em uma imagem ou outra. Eu acho que isso também é perfeitamente normal. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco isso, mostrar um pouco como as imagens estão ficando depois de planificadas e indo para a caixa. Elas estão sendo arquivadas, mas também estão recebendo tombo, os números que correspondem aos seus negativos. Estão todas em folders. Pode passar. De novo, aqui eu só queria deixar um comentário sobre essa coisa do... A gente tem uma série grande desses negativos que são múltiplas exposições, né? E existe essa dificuldade assim, em conseguir esses cinzas assim, do Geraldo. Eu chamo de cinza do Geraldo, perdão, mas é como eu tenho chamado no laboratório quando tento chegar nas cópias. E para mim, assim, eu tenho trabalhado assim com um contraste que normalmente eu não trabalho. Isso é curioso, assim, é um contraste bem mais suave. As cópias têm que ter um volume. Essa cópia, por exemplo, se tiver um pouquinho mais de contraste, ela já não é mais a mesma coisa, ela vira um objeto totalmente diferente, perde um pouco do volume. Então, a gente está tendo uma preocupação muito grande com isso e tem conseguido bons resultados. Assim. Pode passar, por favor. E, de novo, aqui, cópias com cortes diferentes, de épocas diferentes. Isso, assim, não sei se está dando para reparar um pouco na apresentação, mas elas têm assim, uma pegada um pouco diferente de exposição, porque elas estão calibradas, digamos assim, de acordo com o período que foram produzidas. Então, eu acho que, assim, quando esses objetos todos tiverem alguém olhando, assim, estudando mesmo, acho que vai ser uma coleção bem completa isso que a gente está fazendo. Acho que o Geraldo deve estar bem feliz. Assim. Pode passar. Aqui, mais um exemplo de corte, né? Ele corta mesmo, assim. Tem dois cortes aqui, em épocas diferentes, né? Pensando, ele fez uma nos anos 50, outra nos anos 70, então a pessoa muda, a cabeça muda, enfim, e aí isso é interessante também de olhar. Mais cópias com cortes diferentes, pode passar. Aqui, de novo, tem um corte vertical, depois um corte horizontal, isso no mesmo negativo. Né? E, de novo, sempre essa questão dos cinzas, e é bem bonito assim, o material. Pode passar, sabe? Mais um exemplo de corte. Pode passar. Aqui eu queria mostrar um pouco também que a gente tem uma preocupação grande, e a gente tem conversado isso com o Fabiano e com o Michel, sobre o retoque, né? Então, essa cópia aqui, por exemplo, é uma cópia que a da direita está retocada e a da esquerda não, tá? Mas a gente tem
fica com o olho bem atento sobre essa questão, porque também não é tudo que é para ser retocado. A gente tem um retoque que é um retoque delicado, são só coisas realmente que a gente, em conversa com Fabiana e com o Michel, a gente resolve não tirar. Isso tem sido uma preocupação. Pode passar mais uma? Acho que tem uma foto mais aproximada aqui. Acho que é legal de ver essa parte. As cópias estão todas sendo retocadas com espotone. E é isso. E aí, esse é o último passo nesse nosso trabalho, né? Que é a parte de finalizar com o retoque. Pode passar. Aqui eu achei legal, quero mostrar que elas todas têm esse tamanho de 40 por 50 centímetros, mas não necessariamente as cópias, a mancha da imagem tem o mesmo tamanho. Então, a gente criou um sistema aqui um sistema simples, inclusive, para refile da imagem, para ficar sempre centralizada, com margem para cima e para baixo, laterais sempre igual. Pode passar. Aqui a Tamires, que é uma pessoa que tem sido minha estagiária nesse projeto e assim, tem trabalhado bastante comigo no laboratório. Pode passar. Aqui as cópias já indo para uma mapoteca, né? Já estão finalizadas, já estão todas planificadas com retoque e tudo mais. Pode passar. De novo, aqui elas já na caixinha, essa foto da esquerda, elas já estão na caixa, indo para o arquivo, né? Cópias finalizadas, refiladas, retocadas, tombadas e prontas para ser estudadas. Aqui, de novo, mais um exemplo de corte, né? Um corte um pouco vertical, horizontal, e aqui na verdade, horizontal e vertical. Pode passar, eu acho que acabou. Bom, eu tentei aqui mostrar um pouco do meu processo, né? Que é o processo dentro do laboratório, assim, um processo de escolha, de tomada de decisões, assim, que a gente, na verdade, tem feito em parceria com todo mundo, colegas do IMS também, todo mundo ajuda e a gente está caminhando bem. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Ailton, muito obrigado. Ótimo. Fundamental, assim, a gente te ouvir, né, nesse processo tão intenso de trabalho. Eu queria agora, então, passar a palavra para Fabiana e Michel, e passo, então, para vocês, né, para que falem conosco a partir desse trabalho intensivo, né, que ambos têm realizado em torno da obra de Geraldo de Barros, né, numa parceria fundamental, né, conosco no Instituto, né, como já apontado pelo Ailton nesse momento, mas dentro de diversos projetos que nos últimos anos Fabiana e Michel têm realizado em conjunto com o IMS. Bem-vindos, Fabiana e Michel. Obrigada, Sérgio. Primeiro eu vou me descrever, então, com muito prazer. Eu sou mulher, branca, tenho o cabelo tingido de pigmento amarelo, os meus óculos são pretos e redondos, e estou vestindo uma blusa preta com gola branca, e estou na minha casa, em Genebra. Boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou Michel Favre, eu sou homem branco, cabelo cinza claro, com óculos pretos também, estou vestido uma jaqueta de lã verde escuro, e atrás de mim, nessa casa que é nossa, Fabiana e minha, tem uma estante, e em cima da estante tem umas casinhas vermelhas que são obras da Fabiana. E eu queria só complementar, nós estamos gripados, e então talvez a gente tenha crise de tosse, mas está tudo bem, estamos super felizes de estar aqui. E também eu quero já pedir desculpas por meu português, que eu sou suíço, eu nasci em Genebra, vivo em Genebra, meu português só vem da minha parceria vida com Fabiana, e, obviamente, com todos vocês do Brasil. E, enfim, assim que minhas qualidades fazem parte dos meus defeitos. E a nossa apresentação
ela remete sobre a questão do trabalho que está sendo feito por Ailton e por vocês do IMS, e a gente quer apresentar uma linha da vida do Geraldo através da questão da fotografia, para contextualizar dentro da própria produção dele essas fases que Ailton mencionou, que houve cópias dos anos 40 e cópias nos anos 90. Vamos lá. Uhum. Então, para a apresentação, a gente vai parar a câmera para poder passar a nossa tela com a apresentação de imagens. Então, vou fazer rápido. Estamos em 1978. Geraldo de Barros tem 55 anos, é um pintor reconhecido e um designer importante com os móveis que projeta e produz com sua empresa Objeto. Ninguém fala dele como fotógrafo. Nesse ano de 78, ele vai expor no Museu de Arte Moderna de São Paulo gigantescos quadros pintados sobre cartazes e outdoors de inspiração pop art, numa retrospectiva de 10 anos de pintura. Ele está também convidado para participar da primeira mostra de fotografia latino-americana no Museu de Arte Moderna da Cidade de México. Para o catálogo dessa mostra, ele escreve um texto original no qual ele retoma alguns princípios que defenderam nos anos 50, quando criou suas primeiras fotografias da série Fotoforma. Vou ler. Para mim, a fotografia é um processo de gravura. Defendi esse pensamento por ocasião da Bienal de São Paulo, quando tentei introduzir a fotografia nas Bienais de São Paulo. Acredito também que é no erro, na exploração e domínio do acaso, que reside a criação em fotografia. Sempre me preocupei em ter a técnica apenas o suficiente para as necessidades de expressão, sem me deixar levar a altos virtuosismos técnicos e a sofisticadíssimos aparelhos. Sempre trabalhei com uma Rollei de 1939, que me possibilita duplas ou mais exposições e que me permite compor quando fotografo. Essa primeira parte do chamado Tratado de Fotografia nasce numa fase de consolidação teórica do artista, no final dos anos 70, num período em que ele fortalece seu pensamento artístico numa abordagem mais conceitual. Achamos importante iniciar essa apresentação com esse manifesto, porque, além de ter sido escrito nesse período-chave da carreira do artista, se refere, ao mesmo tempo, às fotografias fotoformas do início da vida, de 47 a 54, mais ou menos, e às futuras obras que desenvolverá a partir de 1996. Geraldo inicia sua vida de artista como pintor nos anos 45 e 46. Aluno do pintor japonês Takaoka, ele participa em 47 do Grupo 15 e cria obras de características expressionistas. Ele também descobre a fotografia e procura cenas suburbanas, quase neorrealistas, nas várzeas dos rios de São Paulo. Ele usa uma câmera Agfa, de forma retangular, e aprende os rudimentos da técnica. As pinturas são, em maioria, apresentadas em salões e concursos, onde a técnica e a força expressiva competem com o potencial decorativo dos critérios. Para Geraldo, que tem aspirações em compartilhar sua arte com o mundo e com mais liberdade, isso não é suficiente. Ele aprende a gravura em madeira e metal, linguagem que permite múltiplas versões e etapas até as estampas numeradas. O crítico de arte Mário Pedrosa descreve o jovem artista. A gravura lhe dava novas possibilidades de investigar, de lidar com ácidos, de cortar, de variar de material, ao passo que na pintura estava ele amarrado ao compromisso do prêmio. No mesmo momento da vida em que se liberta da pintura de salão, através da gravura, Geraldo aprofunda sua relação com a fotografia e integra o fotocine Clube Bandeirante. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a primeira vez que o Geraldo cria uma superposição no próprio negativo, mas é um erro. Ele bateu 2 vezes no mesmo negativo sem querer. Aí ele descobre a capacidade de fazer composições no mesmo negativo. Nessa época, Geraldo fala:
Minhas experiências em fotografia ainda não se chamavam fotoformas. Esse título surgiu em 1950. Nesse período, ainda estava no começo desse trabalho. O que eu fazia eram experiências e todos no Clube Bandeirantes me marginalizavam e me tinham como louco. Essa fotografia que está vendo agora, do Geraldo, participou de um concurso interno do Fotocine Club com o título Marginal Marginal. No boletim interno do clube, que relata o concurso, a imagem é descrita assim: aparelho Rolleiflex, filme Plus X, 5 minutos de exposição, filtro vermelho, diafragma feito de cartão perfurado por um alfinete. Geraldo usa a técnica do pinhole para esse autorretrato. E a discussão interna é tensa quando se trata da relação entre o título da obra e a interpretação dos examinadores. Geraldo argumenta: entende-se por marginal uma pessoa que se encontra mais ou menos à margem da vida, indecisa mesmo sobre a atitude a tomar. Foi o que quis sugerir com a fotografia em estudo. Então, o que eu acho legal aqui, nesse trabalho que está acontecendo no Instituto Moreira Salles, que eu, como artista e filha desse artista, tem uma coisa que me deixa muito interessada, que é esse contexto onde as fotos foram feitas. Porque com os cortes do Geraldo, você não vê o entorno. E dessa vez, no Marginal Marginal, é muito interessante, porque mostra o contexto, onde ele está. Ele está na casa da mãe. Então, esse marginal é um marginal com chapéu, gravata, terno, e é um marginal ligado a essa época onde ele estava vivendo, que era ser marginal com uma ideia de arte nova e pioneira, e que não estava no tradicional, e o marginal querendo construir o mundo dos anos 50, a utopia, a industrialização, um homem bom, gentil, que ia dividir a arte com todos. Paralelamente a esses confrontos com o Fotocine Club, Geraldo ganha um novo impulso quando ele entra em contato com a teoria da forma, introduzida a ele por Mário Pedrosa, do quem se tornou amigo. A descoberta do trabalho dos internos do Engenheiro Dentro reforça ainda mais sua necessidade de liberdade de criação. Entre 1948 e 1950, Geraldo produz assim a maior parte das suas fotografias da série Fotoforma. As experimentações seguem duas vertentes: superposições e arranjos de formas e luz no fotograma, e desenhos com ponta seca e nanquino negativo, técnica decorrente da atividade paralela em gravura e também do pensamento ligado à questão da Gestalt, o fundo e a figura, nesse caso, da menina de sapato, aqui à esquerda. Desde sua infância, Geraldo atesta de uma grande destreza manual que se reflete nas montagens de elementos de aeromodelismo que servem em várias das suas composições fotográficas, confirmando a observação de Pedrosa sobre a felicidade criadora da meninice. Essa confiança, na hora da realização da obra, fortalece a postura do artista no processo experimental, que lhe permite incorporar o erro, a exploração e o domínio do acaso nas suas obras, como diz ele no seu tratado de fotografia. Pode-se dizer que é através da fotografia que Geraldo se coloca como artista, inquieta e ávido da exploração, e que será a postura dele até o final da vida. Convidado por Pietro Maria Bardi, diretor do MASP, para uma bolsa de estudos em Paris, o jovem artista sente que deve apresentar seu trabalho fotográfico, que sabe ser inovador, antes de deixar o país. Ele não quer que ninguém pensasse que suas fotoformas foram influenciadas pela Europa. A exposição Fotoforma é inaugurada no início de janeiro de 1951, no MASP. É a primeira exposição individual de um artista brasileiro que apresenta um trabalho chamado de abstrato. A partir de 1949, a abstração é o grande movimento que gera polêmicas. O artista Valdemar Cordeiro, futuro instigador do Grupo Cultura, de arte concreta em São Paulo, escreve sobre a exposição Fotoforma, ponto parágrafo na pintura brasileira.
É interessante notar que ele escreve que, através do gênero da fotografia, Geraldo vive o atual momento da renovação. Ele fala da arte, não só da fotografia. Geraldo passa o ano de 51 na Europa com a bolsa de estudos. Ele estuda gravura em Paris, mas, acima de tudo, ele aproveita a oportunidade para viajar e visitar igrejas e museus em todos os países e cidades onde sua curiosidade o leva. Nas viagens, ele faz desenho de fotografia, sobretudo de lugar que eu marcado, que a gente viu nas ampliações do Ayrton, com composições assim rigorosas, mas com uma abordagem mais descritiva. Ele encontra personagens importantes, como Max Bill, em Zurique, François Morlet e Van Tongerlo, em Paris, e Morandi, em Bolonha. Quando ele retorna ao Brasil, o cenário artístico está em plena efervescência após a primeira Bienal. Ao lado de Cordeiro, Saciloto e outros, ele funda o Grupo Cultura de Arte Concreta. Rapidamente, ele leva esse pensamento construtivo para o design de móvel, com a cooperativa Unilabra, criada com o Frei Dominicano em São Paulo. É o início de uma atividade de design, na qual ele fortalece seu pensamento que a arte é para todos. Em 1953, ele recebe o arquiteto e escultor suíço Max Bill, que conhece em Zurique, e esse encontro fortalece o seu caminho na pintura concreta e reacende o desejo de trabalhar com fotografia. Numa carta para Mário Pedrosa, Geraldo escreve: quanto à fotografia, estou começando uma série de fotogravuras. Vou jogar com medida do tempo em relação à intensidade da luz. Penso que, com os princípios que Max Bill descobriu, é possível realizar algo sólido. Ele recorta alguns dos seus negativos para criar matrizes nas quais a figura fotografada desaparece da composição. Ele até usa elementos de celofane e cartões perfurados para criar objetos fotográficos únicos à maneira dos raiogramas. São essas fotografias, às vezes feitas sem negativo, que ele expõe na segunda Bienal de São Paulo, em 53, em uma sala especial que ajudou a organizar. E é nessa ocasião que ele teria defendido pela primeira vez o seu famoso pensamento sobre o ato fotográfico. Em entrevista em 52, Geraldo explica a diferença entre a fotografia abstrata e fotografia concreta. Se conseguirmos focalizar alguns pormenores que ninguém sabe o que é, estamos em face de uma fotografia abstrata. Quando organizamos formas no espaço, estamos no campo da fotografia concreta. A partir de 1954, Geraldo se dedica inteiramente ao Unilabra e ao design de móveis e à sua família, deixando a fotografia de lado. Ele guarda seus negativos em uma caixa e deixa sua reflex mofando. Mas a fotografia não fica longe. Com novas pinturas realizadas a partir de 1964, no estilo pop, e criadas a partir de anúncios de fotografias comerciais, ele atualiza o princípio de Walter Benjamin e a noção de reprodutibilidade da obra de arte, um pensamento socialista que está no centro de toda a sua obra. Os negativos ficam esquecidos até 1975, quando Fabiana os encontra na caixa, em casa. Então, claro que eu, como todos os filhos e as filhas, vamos olhar os armários dos pais, e encontrei uma caixa cheia de negativo, que eu nunca tinha visto, e perguntei para minha mãe o que era aquilo. E ela falou: não mexe nisso, é do seu pai era fotógrafo no começo da obra dele. E aí eu fiquei muito impressionada, porque havia negativos riscados, desenhados, recortados, e chamei um amigo meu que me ajudou a fazer cópias dessas fotos. E entregamos para o Geraldo, de presente no aniversário, essas cópias que a gente tinha feito. E ele lembrou da fotografia. Aí ele vai fazer uma nova leva de ampliações, que no total foram dois momentos de ampliações na vida do Geraldo, como a Ayrton mencionou, nos anos 40 e 50, e nessa fase de 1977 em diante. E uma terceira fase foi feita mais posterior, nos anos 90, mas isso é uma história depois. A Fabiana se torna assistente do Geraldo, né? E o Geraldo ele vai
ele está convidado para participar da exposição Projeto Construtivo Brasileiro na Arte, montado por Aracide Amaral e Lígia Pato, em São Paulo e no Rio. Para essa mostra, Geraldo resolve ampliar 3 fotos geométricas dos anos 50, em formato quadrado, próximo aos quadros concretos que realizou na época, e que também integram a mostra. Então, o interessante é que, nesse momento, ele redescobre esse trabalho e começa a revisitar os tamanhos e as possibilidades. E na curadoria, a Araci e o pessoal todo da exposição tinham estipulado que os artistas convidados deveriam mostrar 3 obras dos anos 50 e 3 obras atuais. E, naquele momento, para ele, a fotografia dele é atual e ele faz essas cópias em tamanho quase dos quadros. Pouco depois, acontece a Bienal de 1979, em São Paulo. Geraldo apresenta uma série de 5 quadros concretos, junto com um novo manifesto intitulado Da Retomada de Alguns Objetos Forma da Arte Concreta. Ele revisita a trajetória inteira dele, da pintura concreta à fotografia, do móvel à questão do design gráfico. E ele conceitualiza a noção de faça você mesmo, para qualquer um produzir quadros seguindo suas regras. É o apagamento da assinatura em prol do compartilhamento do objeto forma. Essa nova relação entre o projeto e o objeto leva Geraldo a criar a série infórmica que ele produz na própria fábrica objeto, como se fosse móvel, numa abordagem conceitual da obra dele. A famosa série do jogo de dados, que ele vai expor mais tarde na Bienal de Veneza, em 86. Mas antes disso, em 1980, Geraldo sofre a primeira de vários ataques cerebrais. Com esforço, ele volta a falar graças à logopedia e anda com bengala. E é interessante notar que, sem que esteja planejado, a produção iniciada com os quadros em fórmica já antecipava, de uma certa forma, as limitações ligadas à doença e à vida. Ele criou as condições conceituais para que sua criação pudesse se libertar do gesto físico, do qual ele tinha limitações. Uma arte concreta totalmente liberada do gesto do artista, um objeto inteiramente projetado. Quando Geraldo ficou doente pela primeira vez, ele também quer se testar para saber se conservou sua capacidade artística. Ele procura nos negativos dos anos 50 as fotoformas e resolve pintar com nanquim sobre um deles. Eu chamo essa imagem de elo perdido, entre as fotoformas geométricas, as fotoformas desenhadas e riscadas, o nanquim da mesma época e a série sobra que vai vir. A segunda parte do Tratado de Fotografia, redigida em 78, contém uma afirmação inabitual para um fotógrafo sobre a questão do autor da imagem. Ele fala, se é permitido o retoque, também são permitidas alterações no negativo. Um negativo achado, todo riscado e empoeirado, se fornecer um bom resultado fotográfico, a fotografia é de quem a realiza e não de quem expôs o negativo. Se este pensamento levanta a questão do retoque e da liberdade do uso no negativo, fugindo das leis que obrigariam a mostrar o enquadramento tal como foi batido o clipe, remete também à prática artística de apropriação de imagens pré-existentes, que tem raízes históricas com vários artistas notórios na história da arte contemporânea e moderna. Os anos 90 coincidem com a redescoberta da obra fotográfica do Geraldo, com mostra na Suíça e no Brasil, que impactam na nova geração de fotógrafos e artistas que ficaram sem conhecimento desse trabalho escondido desde 1953. Geraldo encontra muitos jovens e essas conversas animam o seu cotidiano de cadeirante. Eu, pessoalmente, o conheci em 92 e lembro de muitas conversas sobre temas que eram importantes para ele, o corte de ouro, a importância da composição e a liberdade de interpretação da obra. Do meu lado, como jovem cineasta, eu trazia, entre outros, o found footage, o cinema de apropriação. Aí, um dia, ele chama a Fabiana. Então, ele me avisou, como eu já estava trabalhando com a fotografia dele, mostrando para muita gente no mundo e no Brasil, ele me chamou pelo telefone e falou que ele estava fazendo um novo trabalho e que eu tinha que vir para o Brasil ver. E eu cheguei no Brasil e me deparei com essa obra que são as Sobras, que ele intitulou,
que seriam negativos. Aqui tem a minha irmã, Lenora, numas férias acima, né, à direita, numas férias em Bariloche, foto boba de férias. Ele pegou os negativos, recortou, a gente mostra ali que ele recorta e cola num vidro para virar um negativo com esses durex pretos, e o resultado final, que é essa linda fotografia das sobras, e eu fiquei assim muito impressionada. E aí ele me mostra outras fotos aqui, sempre nessas séries dele tem o autorretrato, e aqui tem uma pequena mostra que eu vou mostrar para vocês. O Geraldo tinha muita dificuldade para falar, e ele conseguiu, a gente gravou vários momentos dele explicando essa obra. Na nossa era do filtro, Instagram, o TikTok, da alta definição e dos retoques perfeitos com a ajuda da inteligência artificial, continuamos tocados com a obra de um artista pré-Photoshop, cuja obra integra as noções de erro e de imprecisão como matriz criativa, fugindo do culto da perfeição técnica da nossa era digital, que pode levar a uma pobreza de resultados, de imaginação e de criatividade, negativos para a arte fotográfica, dizia Geraldo. Pronto. Terminamos. Atrasamos um pouco, peço desculpa. Não, de jeito nenhum. Muito obrigado, Michel, Fabiana. Fundamental essa apresentação, esse percurso, né? Então, agora passo a palavra a Rubens Fernandes. É um prazer recebê-lo, Rubens. Estamos todos prontos a ouvi-lo também, tá? Bem-vindo. Rubens, você está com o seu som desligado. Você tem que ligar o seu som. Sim mesmo. Boa noite. Sou um homem branco, de barba branca, cabelos ralos, quase calvo. Uso óculos e lentes de armação arredondados e uma camisa preta. Queria, em primeiro lugar, dizer que agradecer o convite e dizer que é um privilégio e um desafio estar aqui. Privilégio por ouvir tudo que já ouvimos por aqui, e um desafio porque, mais uma vez, eu terei a oportunidade de percorrer a obra e a trajetória de Geraldo de Barros e tentar elaborar novas conexões. Informo que eu busquei outros caminhos para compreender a fotografia de Geraldo de Barros a partir de referências ainda não exploradas, mas que estão latentes em sua obra. Vou assumir aqui essas possibilidades de compreensão das imagens, considerando o contexto histórico da produção de fotoformas e buscando articulações diferentes daquelas já conhecidas e citadas nos seus últimos livros. É uma primeira tentativa e confesso que estou apreensivo com a proposta. Talvez seja muita ousadia de minha parte, mas eu resolvi arriscar. Na verdade, eu procurei evitar que a minha fala ficasse circunscrita apenas àquilo que acreditamos conhecer da obra de Geraldo de Barros, extremamente coerente,
indiscutivelmente importante para a arte brasileira. Denominei passado, presente e futuro justamente para navegar com alguma tranquilidade nos dois períodos que Geraldo utilizou a fotografia como linguagem e expressão, fotoformas e sobras. O ponto de partida foi o texto de Louis Wisnitzer, publicado no suplemento Letras e Artes do jornal Amanhã. Não é amanhã, é amanhã. Aqui já existe uma boa brincadeira. Wisnitzer foi um jornalista francófono de origem brasileira que atuou nos anos 50 em Paris, viveu em Paris, e nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Entrevistou muita gente importante, publicado nesse suplemento, onde eu destaco Tennessee Williams, Blade Sandra, René Clair, Jean-Paul Sartre, Breton, etc. E também ele também foi citado numa crônica do Rubem Braga, no Correio da Manhã, em 1950. Eu consegui esse exemplar depois de alguns anos de busca. Eu queria ter esse original, entre aspas. É um suplemento de 12 páginas, e nesse suplemento nós tivemos entre os colaboradores Sérgio Millier, Santa Rosa, Fábio Lucas, Jorge de Lima, João Cabral de Melo Neto, entre outras figuras importantes que se tornariam mais tarde referências em suas áreas. Lemos o título Pode haver fotografia abstrata como um tempo verbal no futuro. Ao reler o texto, em busca de alguns insights, percebi outras camadas possíveis na obra de Geraldo de Barros a partir de suas respostas. A entrevista ocupa essa página central e depois ela continua na página 10. Ela foi realizada em Paris antes do Geraldo voltar ao Brasil, após disputar essa bolsa de estudos concedida pelo governo francês, já citado aqui. Uma pergunta feita ao jovem Geraldo: pode haver uma fotografia abstrata? Imediatamente ele responde sim, com segurança e tranquilidade. Para Louis Wisnitzer, aspas, Geraldo de Barros pode reivindicar a honra de ser um dos pioneiros da fotografia como arte. Há 1 ano e meio, em São Paulo, numa exposição realizada no MASP, a Fotoformas, Geraldo revelou que a fotografia poderia ser uma arte tão desinteressada, tão independente da realidade quanto a pintura e a escultura. E continua. Geraldo de Barros, no entanto, experimentava a necessidade de vir à Europa e sentir o perfume de Piero della Francesca, Giotto, Cézanne e Klee. Embarcou com sua máquina tiracolo e, durante 1 ano, vem percorrendo todos os países da Europa e todos os museus. Em Amsterdã, Londres, Baviera, Madrid, Florença e Paris. No entanto, olha bem o que ele diz, esse estranho rapaz tímido e meio selvagem recusou-se a ir a procurar os mestres vivos e falar-lhes. Ao contrário de todos os artistas que vêm respirar o ar europeu, Geraldo tem vivido só, esquivando-se dos convívios mundanos, não se interessando pela cor dos cabelos de Picasso, nem pelo acento estrangeiro de Chagall. Foram-me necessários 3 dias de luta para forçá-lo a visitar seu patrício Cícero Dias, e durante a visita manteve-se mais ou menos silencioso. Mais adiante, ele questiona sobre a abstração e a fotografia na obra do Geraldo. E Geraldo responde: abstrair para mim, em uma fotografia como em pintura, é criar formas abstratas, criar signos, uma linguagem em que a realidade já não mais figura. Sou, de qualquer forma, obrigado a fotografar alguma coisa, mas essa alguma coisa eu transformo em seguida, a minha vontade, segundo os meios, os equilíbrios, os ritmos, para fazer dela uma composição plástica em que o assunto é inteiramente esquecido, absorvido. Na verdade, o meu interesse é centrado nesse intertítulo que está aqui do lado esquerdo, ao lado do poema, onde ele diz música e fotografia. A resposta diz o seguinte:
Você acha que a fotografia abstrata não trai a própria função da fotografia? Essa resposta atiçou o meu desejo de aprofundar outras relações em Geraldo de Barros com a música. Sua resposta, absolutamente. Há uma fotografia convencional como há uma pintura convencional. Isso não impede a possibilidade de arte autêntica. Não sou pintor senão no momento de tirar a fotografia, de escolher meu ângulo, meu plano. Em seguida, durante todo o tempo em que a Objetiva trabalha, eu faço um trabalho de composição independente do que eu escolhi como assunto, trabalho no qual o único guia é o ritmo, o contraponto, a harmonia plástica. A fotografia pode atingir alturas musicais. Há tempos, eu buscava uma oportunidade, como esse encontro, para refletir sobre essa questão, mas o dia a dia, o cotidiano insano, me impediam de desvendar algumas dúvidas que citarei aqui en passant na minha fala. Dias atrás, encaminhei uma pergunta para Fabiana de Barros. Aspas, você poderia me dizer alguma coisa sobre as preferências musicais de Geraldo de Barros nos anos 50? E tive a resposta aguardada. Segundo Radha Abramo e Cláudia Abramo, em 1951, em Paris, Geraldo de Barros frequentou todas as caves de jazz acompanhado de Julieta Greco. Bingo! Sem dúvida, uma das referências que Geraldo de Barros incorporou em seu trabalho foi a musicalidade do jazz, que estava na pauta dos seus debates estéticos que o preocupavam naquele momento. Isso antes mesmo de chegar a Paris. Sabemos que sua fotografia na série Fotoformas é marcado pela originalidade e invenção, que, aliás, definem a unidade do seu trabalho, que se abriu para um campo de experimentação inimaginável naquele momento na fotografia brasileira. Uma fotografia arrojada e dotada de inovações técnicas, um conjunto de acordes dissonantes fora dos padrões estéticos consagrados pelo Fotocine Clube Bandeirantes, por exemplo. Geraldo de Barros é, na fotografia brasileira, um número primo, impossível de ser decomposto, uma figura única que realizou as visualidades mais estranhas com toda a naturalidade e provocou um abalo sísmico nas iconografias da época. Na Europa, via Max Bill, se aproximou da escola de design, herdeira direta das experiências da Bauhaus, que também tinha a música entre as suas linguagens. Geraldo de Barros, desde sempre, um músico de jazz que improvisa sonoridades, se enveredou por caminhos imprevistos, criando arranjos visuais sofisticados, elaborados a partir de decisões precisas, racionais e propondo uma nova sintaxe para a arte fotográfica. Seu trabalho é de um encantamento estimulante. Muda a imagem, por favor. É envolvente em todos os aspectos, graças à sua trabalhosa e elaborada estrutura, aparentemente simples e fácil. Aparentemente desordenado, mas denso, vivo, profundo, inquietante. Deflagrador do projeto fotográfico mais original do período, que ainda ressoa na arte contemporânea. Relaciona-o com Thelonious Monk, com seus arranjos sofisticados e suas surpreendentes cotoveladas no piano em busca de novas sonoridades. Geraldo de Barros corrompe o estatuto inicial da fotografia e estabelece uma nova lógica para o fazer fotográfico. Produz uma obra no campo ampliado da fotografia, em que a câmera é apenas uma ferramenta para desencadear o seu processo criativo. E não podemos perder de vista o contexto histórico, entre o final dos anos 40 e final dos anos 50, que trazia uma efervescência cultural que exigia uma renovação visual. Foi nessa virada que surge o MAN do Rio de Janeiro, o MAN de São Paulo, o MASP e a primeira Bienal Internacional em 1951. No folder da exposição Fotoforma, realizada no MASP em 1950, Pietro Maria Bardi escreveu que os mestres de Geraldo de Barros são os pintores que renunciaram à figura, de Kandinsky a Mondrian. Bill, Geraldo fotografa de má vontade o real. Diria que não compreende.
e, sem contorná-lo, procura nele descobrir purezas úteis às suas meditações, linhas depuradas a meio de revelações e luzes reduzidas a esquemas das quais é impossível reconstruir imagens. Essa imagem traz uma conexão quase direta com a obra do Mondrian, Broadway Boogie Boogie, realizada nos Estados Unidos entre 42 e 43. Mondrian também estava encantado com a musicalidade do jazz norte-americano. Entendo a sincronicidade entre as obras e percebo o caráter de transitoriedade, imagens construídas com equilíbrio, clareza, com a consciência de quem está envolvido em um processo inovador. Outra referência que podemos assumir é a presença de outro artista seminal na obra de Geraldo de Barros. Trata-se de Kandinsky, outro aficionado por música e jazz, e que tem algumas obras dedicadas como essa que aqui apresentamos, composição 8, de 1923. Assim como alguns músicos, pode pôr a composição 8, por favor, assim como alguns músicos ampliaram o horizonte harmônico, Geraldo de Barros ousou experimentar novos horizontes em mares desconhecidos, provocando contrapontos inusitados. Sintetizou Kandinsky sobre cores e acordes musicais. Nossa capacidade de escutar as cores é tão precisa. As cores são um meio de exercer influência direta na alma. As cores são o teclado, o olho é o martelo, a alma é o piano com muitas cordas. O artista é a mão deliberadamente, faz a alma vibrar por meio dessa ou daquela tecla. Assim, é claro, a harmonia das cores somente pode ser baseado no princípio de tocar a alma humana. O que vemos é uma incrível liberdade de improvisação, não, a anterior, por favor, que reverberam alguma complexidade na compreensão imediata da fotografia. Linhas agitadas e intempestivas, uma vigorosa pulsação entre as linhas que se cruzam no espaço e, através de luzes diferenciadas, geram a sensação de profundidade. Afora a sua novidade expressiva, quero destacar aqui a qualidade da execução artística. Impossível refletir a obra do Geraldo sem citar Mário Pedrosa, responsável por incentivá-lo a conhecer a teoria da Gestalt no campo da arte e que, sem dúvida, foi uma ferramenta que muito contribuiu para provocar uma revolução da sensibilidade, que gerou novos olhos para olhar o mundo e novos sentidos para compreender suas transformações. O conhecimento da teoria da Gestalt permitiu aprofundar ainda mais o estudo dos processos subjetivos, da percepção e da criação artística, e descobrir o potencial revolucionário da arte como um fenômeno que ocorre no nível da subjetividade. E diante dessa imagem, muda, por favor, homenagem a Paul Klee, eu me pergunto, qual seria o legado de Geraldo de Barros na arte contemporânea? A pergunta suscita muitas questões e não pretendo dar conta de todas elas. Me interessa aqui dar algumas evidências de como sua arte atravessou gerações e continua pulsando como uma das mais radicais manifestações visuais. O próprio Geraldo escreveu: se é permitido o retoque, são também permitidas alterações no negativo. Um negativo achado, riscado, empoeirado, se fornecer um bom resultado fotográfico, a fotografia é de quem realiza e não de quem expõe. Uma afirmação corajosa que antecipa, de certa maneira, o procedimento, por exemplo, de Rosângela Renaud e Odiris Maslow. No último domingo, eu vou acelerar um pouco, 10 de dezembro, conversei longamente com Eustáquio Neves sobre Geraldo de Barros. Ele afirmou: mesmo que diretamente não havia pensado nele nas minhas primeiras séries, meu interesse agora é desde sempre. Tão logo tive o primeiro contato com sua obra. Ter um discurso que não fosse pautado na fotografia pura sempre me despertou interesse. E assim como o meu trabalho, o dele é pautado pela possibilidade de transgressão.
Dentre minhas referências, posso citar Geraldo de Barros e Bispo do Rosário. Tenho muito interesse na forma como o artista constrói sua narrativa. Do Geraldo de Barros, me impactou aquela parede que dá origem a um rosto, que é a imagem anterior, e o autorretrato com aquela luz incidente no olho. Por favor. Eustáquio Neves ainda lembra que gosta de artistas que interferem na imagem, numa mídia que foi pensada inicialmente de forma tão cartesiana. Acredito que a ousadia de Geraldo está justamente na criação de imagens fantásticas numa mídia em que não foi idealizada para essa finalidade. Utilizar como estratégia a combinação de linguagens e de dados sempre foi muito desafiador. E cada vez mais sinto que os jovens ficam encantados com esta estética ruidosa, estranha, que gera interesse no processo. Atualmente, Eustáquio Neves está com uma exposição coletiva, participando de uma exposição coletiva na Galeria Vermelho, realizada a partir do seu retrato, sem título, pode mudar, por favor, o seu retrato de primeira comunhão. Um menino tímido, de mãos, cujas mãos estão com um catecismo e um terço. Uma imposição de matriz religiosa que nada tem a ver com sua ancestralidade africana. Então, a partir de uma única imagem, ele borra outras imagens e cria uma série de fotopinturas, onde, na mão esquerda, mantém o elemento da cultura imposta, o catecismo, e na mão direita, ele coloca um objeto de resistência, seja a ferramenta de Xangô, seja a espada de São Jorge. Para finalizar, deixei de citar muitas outras coisas importantes na obra do Geraldo, mas minha intenção aqui foi trazer outras reflexões que, corretas ou equivocadas, adicionam novas camadas de leitura para essa obra tão autêntica e original na fotografia brasileira. E pensar que seu legado, que ainda impacta, pensar em seu legado, que ainda impacte muito as nossas artes visuais. Aqui você tem uma foto do Geraldo, que é o barco e o balão, que são possibilidades de viagem, e aqui, do lado esquerdo, o avô do Eustáquio Neves, com o navio negreiro voltando para a África. Destaco que Geraldo de Barros e Eustáquio Neves trabalham com procedimentos semelhantes, mas caminham em direção opostas. Mesmo assim, há uma simetria em seus trabalhos que se dá pelas articulações sígnicas e pelas construções de uma sintaxe própria. Geraldo de Barros, no final dos anos 40, está caminhando pensando no futuro, trilhando uma estrada ainda em construção, está olhando para o futuro e procurando o seu lugar na vanguarda da fotografia e da arte abstrata brasileira. Eustáquio Neves, na contemporaneidade, está questionando politicamente a sua história, buscando entender o seu passado, tentando recuperar sua ancestralidade. Nesse sentido, as direções são opostas, mas a simetria está nos procedimentos de construção da imagem. Criam diversas camadas imagéticas que, quando superpostas, tornam-se ruidosas, questionadoras, geram algum desconforto para quem olha e tenta entendê-la. Ambos buscam o estranhamento e tornam o confronto entre imagem e recepção num ato político e estético diferenciado. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado. Quero muito também agradecer Fabiana, Michel, Lara, Ailton. Eu acho que foram agora, quer dizer, 1h e pouco, importantíssima em relação à reflexão sobre Geraldo. Eu gostaria de abrir um pouco também para perguntas, né? Mas, ao mesmo tempo, queria também deixar um pouco a palavra aqui entre nós aberta para comentários, eventualmente, Fabiana e Michel, em relação à apresentação de Rubens e vice-versa. Então, eu queria, primeiramente, agradecer imensamente essa
oportunidade e essa ideia de festejar o centenário do Geraldo aqui no IMS, e agradecer a vocês, toda a equipe, e agradecer imensamente ao Ailton, que está fazendo esse trabalho que tem deixado a gente uma alegria enorme, e agradecer ao Rubens Fernandes, que acompanhou a obra do Geraldo a vida inteira, conheceu o Geraldo e me ajudou em todos os momentos que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu chamava o Rubens para entender as fotoformas e, sobretudo, entender as sobras, que me deixaram muito perdida quando eu vi. E aí eu chamei o Rubens, e o Rubens veio com muita generosidade, veio a obra e até falou: puxa, Geraldo, acabei de terminar um livro sobre a fotografia brasileira e você já está imprimindo o livro e você vem me mostrar essa coisa incrível. E, no final, agradecer essa grande ideia que o Sérgio Burgi teve de fazer essas impressões. Isso já no começo, que a gente começou a conversar sobre todos esses projetos, o Sérgio teve essa ideia de fazer essas impressões no sentido de o negativo inteiro e o recorte. Isso eu nunca tinha pensado, porque o Geraldo ele só mostrava os cortes, né? Então todo mundo se acostumou com essa ideia dos cortes e não existia o entorno. E esse trabalho que está sendo feito é super inovador na obra de Geraldo. É o que faltava, eu acho, mesmo, para a gente tentar entender, fazer livros e depois desfazê-los para meio que terminar todo esse esforço com a obra fotográfica do Geraldo. Muito obrigada a todos e vamos em frente. Sem dúvida. Obrigado, Fabiana. A gente tem algumas perguntas e colocações também vindas do público que está nos assistindo. Há uma pergunta específica de Virgínia Costa, que gostaria de saber mais como foram feitas as sobras propriamente, né? Quer dizer, talvez um pouco mais de uma descrição do processo e aquilo que nós já mostramos, mas não sei se Fabiana gostaria de acrescentar. Michel. O processo das sobras, a gente não entrou muito em detalhe, na verdade, nessa apresentação, mas praticamente as sobras, quando Geraldo ele falava, eu bolei uma ideia, quando ele começou a ter a ideia de fazer as sobras, ele não podia fazer ele mesmo sozinho, tal, porque com a doença ele só tinha a mão esquerda, a mão direita já não segurava mais a caneta e não podia fazer recortar, mas ele estava sentado na poltrona dele e tinha um gaveteiro do lado, e aí dentro das gaveteiras tinha o arquivo dele, incluídos os negativos, de família e tudo. Aí a gente tinha uma amiga, que é a Ana Moraes, que é fotógrafa, e chamamos ela, que a gente já tinha feito uma colaboração com ela, e ela virou assistente do Geraldo, de 96, final de 95, até ele falecer em 98. Ela seguiu todas as etapas de produção dessas imagens. Então, ele escolhia um negativo, ou às vezes era uma cópia impressa, igual a gente mostrou na apresentação, e aí ele pedia para ela recortar com o estilete o negativo para retirar uma forma. Ou às vezes ele cortava e juntava dois negativos. E isso fazia a montagem com uma fita preta, que a gente mostrou na apresentação, para fazer uma colagem desses pedaços de negativo numa placa de vidro. Às vezes ele usava negativo colorido, que são de filmes de família dos anos 70, às vezes ele misturava com o filme preto e branco dos anos 50, e aí ele deixava tudo bem colado, e a Aninha colava certinho, assim, com uma paciência gigantesca,
E aí eles faziam ampliações em São Paulo para geral poder seguir, provar, entender o resultado, porque é muito complicado de ver como que ia ser o resultado a partir de um negativo positivo e negativo, às vezes. E ela conta que, às vezes, para dessa técnica, ela tinha que ter rapidamente essa fita preta, que era uma fita em... como chama? Vinil. E ela ia recortando a fita para ajeitar a imagem e deixar ela retinha. E ela pegava o resto da fita e punha do lado, numa placa de vidro, e para depois vir e pegar outras que já estavam cortadas. E, às vezes, ele falava, pera, já está pronto. Aí ele pegava aquela onde ele estava colando as tiras e falava, essa está pronta, me dá aqui. E aí virava também o negativo. Então, essas placas de vidro são as matrizes que o Ayrton está ampliando, que é muito complicado. O Ayrton, não sei se dá para explicar, porque é um processo super complicado de fazer essas ampliações positivo, negativo, colorido, enfim, é um trabalho. Mas o processo é esse aqui, fazer colagem em vidros que serve de matriz no ampliador. E uma vez ele ficou tão nervoso assim porque a Ana Moraes estava cortando e ela não estava indo no lugar certo, ele pôs a mão assim e virou para ela seguir aquilo que ele queria. E ela assustou, né? Porque ela estava com um estilete na mão. E aí ele ficou triste, que ele foi assim, pediu desculpas e levou ela e minha mãe para almoçar fora, num lugar gostoso, para pedir desculpas. Então, era uma relação muito forte e muito, ele estava muito atento no que ele queria que acontecesse. Não, maravilha. Eu queria até passar a palavra para o Ailton também, mas antes queria ler um comentário do César Barreto, né? Um pouco já refletindo sobre também a apresentação inicial do Ailton. Ele diz, grato a todos e solidariedade ao Ailton. Falar das sutilezas dos cinzas no espaço do YouTube é dureza. Mas eu acho que, Ailton, você podia não só comentar, claro, você falou de formas, né, mas também falar um pouco do processo de sobras, né, que talvez ainda é mais complexo em relação a esses negativos construídos. Sim, né? Claro. Não, então, eu quase escutei o César conversando comigo aqui agora. Mas, de fato, eu falei no começo da apresentação, a gente começou ampliando os sobras, né? A gente até ampliou alguma coisa para uma exposição que teve no Itaú Cultural, uma outra exposição na Bahia também, né? Sim. E tem algumas cópias de referência que a gente tem seguido, mas, de fato, assim, os negativos eles estão basicamente colados com a fita, como já foi dito aqui, uma fita isolante, né? Uma fita que ela tem um problema, por mais bem cuidado que seja, tem um encolhimento, uma exudação de plastificante, ela começa a dar uma encolhida e puxar algumas sujeirinhas. Isso a gente, quando ampliou esses objetos, a gente teve comparações com cópias que foram feitas, Fabiana pode me corrigir se eu estiver enganado, mas nos anos 90, né? Sim. Então, já tem uma diferença. Estava realizando. Desculpa? Foi na época que o Geraldo estava realizando as sobras, a gente mandou fazer para ele ver. Tá. Então, a gente tem toda uma preocupação, porque assim, a gente está fazendo a cópia, mas a gente tem uma preocupação de tentar fazer, às vezes, com um ampliador de luz de condensador, ou não, uma luz fria, mas isso tem que ser monitorado o tempo inteiro, porque não pode aquecer muito, não pode bater em lugar nenhum, são chapas de vidro, na verdade, em formato geralmente 4x5, né? Eles estão montados. Tem muita coisa do colorido que esmaeceu, não sei como a Fabiana falou que era foto de viagem, não sei como era revelado isso, né? Mas, de fato, tem imagens muito esmaecidas. Tem imagens dessa série que são feitas
às vezes, uma pequena exposição, ela tem um lado, depois você dá uma superexposição, você tem uma outra fotografia com o mesmo negativo. Então, são objetos magníficos, assim, de fato, as cópias que a gente tem feito num tamanho, o objeto final tem 28 por 36, mas as cópias, a gente tem uma regrinha lá de nunca ultrapassar no sentido horizontal ou vertical, então elas ficam mais ou menos 16 na altura ou 22 na largura. Essa série, a gente já fez uma quantidade, eu diria, talvez uns 20%, 30% dela, já está pronta, né? O Photoform já está bem mais adiantado, já está finalizando. E é isso, o objeto é complexo, mas, de fato, muito lindo. Ele já foi exposto, só o objeto já é muito interessante, mas as cópias que a gente tem feito a partir deles também estão fechando bem o conjunto. Eu queria fazer um comentário, talvez, e também um pouco refletindo sobre a apresentação do Rubens. E Rubens, eu acho que a associação que você traz em relação, quer dizer, à música, ao jazz, né, e a essa clareza, né, sobre o processo criativo no Geraldo, ela, de fato, é algo fundamental de se compreender, né? Quer dizer, e a obra dele, que não é uma obra extensa, né, como muito bem o Michel já colocou várias vezes, né, ela, na verdade, permite com que a gente compreenda, né, a intensidade desse embate, né, que ele se colocou em relação ao campo da fotografia e ao processo criativo, né, associado a esse meio. Se a gente pensar, né, esse processo de aprendizado, né, de investigação, de experimentação, de crítica, né, de produção da série Fotoformas, né, para apresentação no MASP, é de uma intensidade em relação ao período em que ele se dedica a isso, né, que só é explicável por uma consciência, né, criativa, né, absolutamente de partida, que precede até mesmo, né, talvez o interesse pelo meio, no seu sentido. Então, ele tem que, né, quer dizer, se apropriar do meio, compreendê-lo, experimentar, né, quer dizer, desconstruí-lo. Enfim, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo de impressão hoje, né, das duas séries completas, tomando por referência o conjunto da obra e o legado deixado pelo próprio Geraldo, quer dizer, é claro que em alguns momentos, como no caso da série Sobras, imprimindo imagens onde existem apenas algumas indicações iniciais de referência a um conjunto produzido, né, onde aí há uma revisão direta dele, e no caso de Fotoformas, você tem isso, obviamente, produzido, né, ao longo dos anos, nesses momentos em que ele retoma o trabalho e o material dos anos 50, mas essa materialidade, né, quer dizer, essa relação entre, por exemplo, né, quer dizer, a visualização dos negativos inteiros para entender, né, esse conjunto de mais de 240 negativos, enfim, no caso da série Fotoformas, quais são as opções, né, quais são as opções no momento de criação do negativo, quais são as opções de reenquadramento, quais são as opções de intervenção, né, os processos. Eu acho que faz com que a gente possa, de fato, né, contribuir para que essa sua leitura, né, que você apresentou hoje, né, ela possa ser, né, quer dizer, visualizada, pensada através, né, quer dizer, obviamente, do estudo e da visualização dessas séries, claro que da obra original dele, em primeiro momento, né, mas também com esse processo onde todas essas relações de materialidade, né, ficam muito dadas, né, pelo processo de fazer, obviamente agora de retomar o processo, né, de impressão, né, a partir dos negativos originais, dessas matrizes originais, e também pela forma de apresentação, por exemplo, no caso da série Fotoformas, das imagens, né, de campo inteiro, em paralelo com, né, as ampliações dos cortes existentes e definidos pelo próprio Geraldo de Barros, né? E apenas para ressaltar que essa série de negativos inteiros, ela foi pensada num formato menor, né, um formato de estudo,
né, e as impressões que estão sendo feitas das imagens com os cortes, elas trabalham nessa relação que o Ailton já explicitou, e uma pequena diferença das tiragens originais, obviamente, para que essas duas séries de estudo, essa série de estudo, possam ser diferenciadas, obviamente, das tiragens e impressões originais, né? Então, eu queria apenas refletir sobre esse processo, né, da materialidade mesmo, né, da fotografia, que faz com que a gente possa, né, produzindo essas séries, compreender o próprio processo do Geraldo nesse fazer, né? Porque é um processo intenso de fazer, a gente tem que imaginá-lo o tempo todo, né? Quer dizer, não só concebendo, mas materializando isso nos processos próprios da fotografia, do laboratório, do processo de exposição, né? Mas eu acho que o que você nos traz, assim, dá um balizamento fundamental, né, para entender a intensidade desse processo. Sem dúvida. Eu tentei, eu corri um risco, né? Eu tentei trazer alguma coisa, uma camada diferente para o trabalho de Geraldo, muito panorâmico e ainda muito embrionário, e tentei pensar o Geraldo, a presença do Geraldo na contemporaneidade. É importante, eu acho, a gente fazer esse movimento, né? Por isso que eu denominei de passado, presente e futuro, porque a gente pode andar na obra do Geraldo em vários tempos, né? Eu acho que ele é muito, ele, ao mesmo tempo que ele tem uma simultaneidade, uma sincronicidade intensa com o tempo que ele viveu e com as figuras que ele conviveu, né? Ele tem também essa capacidade de gerar, né, muitas novas leituras a partir do trabalho, né? Então, eu falei, por exemplo, longamente com o Eustáquio, né, que eu acho que o Eustáquio falou, eu não conhecia o trabalho do Geraldo, mas a hora que eu conheci, ele passou a ser uma referência desde sempre, assim como o Bispo do Rosário, por exemplo, entre outros artistas. E eu tentei buscar algumas imagens, a fala foi muito rápida, e não deu para comentar as imagens, infelizmente, né? Mas eu acho que a projeção mostrou como há uma certa semelhança, uma certa sincronicidade aí nos trabalhos do Eustáquio a partir de 98, 99, quando ele realmente já é apresentado para o Geraldo e como e como um olha para frente, como o Geraldo olhou para frente e como o Eustáquio está olhando para o passado. Então, acho que esse vai e vem é muito interessante de a gente refletir mais sobre isso. E eu queria também fazer aqui um agradecimento, né, porque os meus interlocutores, Ronaldo Entler, Paula Palhares e Pedro Palhares, foram os primeiros ouvintes dessa fala e apontaram alguns caminhos que eu acabei trazendo para a minha fala, e agradeço imensamente. E eu queria falar que, quando o Rubens me perguntou pelo WhatsApp qual que era a música que o Geraldo escutava, eu contei um segredo, que minha mãe não está mais aqui. E que minha mãe não está mais aqui, então eu pude contar para o Rubens que Geraldo andava pelas caves em Paris com Juliette Gréco, que sempre foi um fantasma na família, porque ele estava noivo da Eletra e estava em Paris, e ela não podia nem escutar falar de Juliette Gréco. Então, é isso. Olha, nós estamos se aproximando aqui dos últimos minutos do nosso tempo. Tenho uma pergunta específica do Luciano Alarcon, perguntando para a Fabiana especificamente o que você acharia. Ele se pergunta como o Geraldo experimentaria as imagens no celular. É bem legal essa pergunta. Eu vou passar a resposta para você, porque a gente entendeu essa coisa das sobras, tentou entender naquele momento com o Geraldo, e logo depois veio o Photoshop, né? E o Geraldo não viu essa revolução do Photoshop.
E o Geraldo tem essa coisa premonitória, né? De criar obras em fórmica, que vai ser feito pelo marceneiro da fábrica, e depois ficar doente, e isso até ajuda, porque ele não vai poder mais pintar com pincel. Então, eu acho que é por aí, alguma coisa meio mágica, que ele deve ter sentido que no mundo ia acontecer isso e que haveria uma grande comunicação de imagem. Mas acho que o Michel pode falar alguma coisa. Eu tenho minha hipótese, né, que hoje em dia estamos na questão do uso do celular e de qualquer outra ferramenta eletrônica. Ela não só serve para capturar uma realidade afora, mas também ela é uma própria ferramenta de autocriação, né? A realidade aumentada, a questão da digitalização, da gestão automática de dados, enfim, um medidor de passo, medidor de pulso, enfim, o celular virou muito mais do que somente uma relação com a imagem. Eu acho que os artistas de hoje, que pode, se o Geraldo fosse um artista de hoje, eu acho que teria uma relação com a questão do jogo de dados. Que o jogo de dados é uma multiplicidade de facetas, de planos, de trompe-l'œil, de perspectivas, e não é a questão da figura em si, da captação do real que interessava somente ao Geraldo, mas é a criação de uma imagem através da ferramenta que ele tem na mão. E se hoje em dia ele tem uma ferramenta eletrônica, eu não tenho certeza que seria de prolongar a questão da fotografia, passando pelo uso de uma técnica digital, mas talvez mais na questão da liberdade de que a composição livre pela imagem 100% digital talvez ia interessar um artista, um Geraldo de hoje em dia, ia ter talvez essa liberdade e também eu adoraria ter um Geraldo que soubesse fazer hoje em dia essa liberdade de uso dos mídias sem a ferramenta, os capacetes e a logística de 10 caminhões de toneladas de servidores que funcionam, que isso é um impasse fantástico que eu acho que não vai demorar muito. Infelizmente, estamos também usando esses provedores para fazer essa apresentação, mas é a contradição da nossa época. Talvez os artistas de hoje em dia vão participar de uma forma de autonomizar a criação da obra dentro de ferramentas contemporâneas, sem depender dos GAFAs e outros. Maravilha. Olha, eu queria era agora só realmente passar a palavra a todos para a gente se despedir. Eu acho que chegamos já assim, um pouco além do que havíamos previsto, né? Então, vou propor aí a Ailton, Bilar e todos nós para fazermos uma rodada aqui de encerramento dessa mesa, né, em celebração do centenário de Geraldo de Barros. Muito obrigada. Ailton, alguma palavra, alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade de dividir um pouco o trabalho que está sendo realizado lá no nosso laboratório. Agradeço a Fabiana, Michel, Milar, o Rubens, toda a equipe de técnica aí que ajudou a gente a interagir aqui com as pessoas que ficaram. Eu vou só comentar. Eu também agradeço muito. Fala, Rubens. Não, pode falar. Não, agradecer muito. Eu vou falar que foi, desculpa, vou falar rápido. Foi maravilhoso essa visão histórica sua, Rubens, e a visão da Fabiana Michel. Né? O Ailton acompanha de perto, eu e o Sérgio, enfim, então já conheço, mas foi muito legal ter essa visão de Geraldo de Barros, muita coisa que eu não sabia e não conhecia. Foi um privilégio, né? E obrigado a todo mundo por ter participado, a equipe de apoio. Obrigado, desculpa, Rubens. Grato pela oportunidade também, pelo convite. Adorei conhecer o trabalho do Ailton. Né? Espero ver aí ao vivo e a cores algum dia. Né? E acho que a gente compartilhou afetos muito importantes a partir de um grande artista que é o Geraldo de Barros. Obrigado. Só mais um... Queria também... Não esqueci, já tinha falado lá no começo da minha fala, mas Tiago Moraes, Tamires e todo o pessoal lá da conservação, meus vizinhos também que me ajudaram bastante no projeto.
Rubens, está convidado. Venha cá, vamos conhecer o nosso novo laboratório aqui no Rússia. Ok. Fabiana, Michel. Então, agradeço a vocês todos e a todas as pessoas que, desde tantos anos que eu estou mergulhando na trajetória do Geraldo, né? O Geraldo, que eu conheci vivo, a Eleca e também a Lenora, que participou, a Lenora pesquisou as primeiras coisas quando ela estava ainda estudando, pesquisou e deixou todo o arquivo super limpo, que a gente podia depois mergulhar melhor e organizar aqui na Suíça. O Marcos Augusto Gonçalves também, que é o meu cunhado, o marido da Lenora, que ajuda também na salvação desse patrimônio, no entendimento da obra. Isso tudo da família do Geraldo é muito importante, porque hoje em dia temos esse patrimônio que permite ser compartilhado com vocês, graças a pesquisadores e pessoas igual a todos vocês. Obrigadão. E obrigado à equipe toda do IEMESTER dessa apresentação, Thalita, Vânia, tudo, obrigadão. Maria. Maria. Fábio, todos. Olha, então, eu também queria agradecer a todos vocês, agradecer ao público, indicar que esse trabalho em andamento, ele se estende ainda pelo primeiro semestre de 2024, mas ele será, né, finalizado nos próximos meses, as 2 séries, e seguramente, Rubens, elas se tornarão séries de pesquisa, né, e séries que poderão acompanhar projetos expositivos e seguramente acompanharão, né, projetos tanto no IMS ou projetos feitos por pesquisadores, outras instituições, né, no sentido de contribuir para essa ampliação da compreensão de um artista tão único quanto o Geraldo, né? E dessa forma, então, agradeço a todos, desejo para todos que estão conosco e a todos nós também boas festas, né? Estamos no final de ano, que 24 seja também um ano de muitas, muitas realizações, né? E viva Geraldo, né? Muito importante termos, né, estado aqui reunidos hoje nessa comemoração e celebração do centenário deles, né? Então, boa noite a todos que estão conosco no YouTube e no Facebook. Boa noite. Até breve. Viva Geraldo, viva Geraldo. Viva. Boa noite.